Boa tarde. Somos o grupo 1, composto por mim, Eduarda Gabriela, Anderson Holanda, Daniela Cristina, Paulo José, Tainá da Silva e Vitória Gabriele. Hoje vamos falar um pouco sobre o artigo Efeitos da faixa de amplitude de ICP na aprendizagem do saque tipo tênis do voleibol. Iremos iniciar falando um pouquinho das definições e importância das variáveis, que é essencial entendermos alguns conceitos chaves. Um deles é o feedback, que representa as informações que o praticante recebe sobre sua execução em uma tarefa motora. Esse feedback pode ser dividido em dois tipos, intrínseco e extrínseco. O feedback intrínseco ele ocorre quando o próprio praticante percebe seu movimento e ajusta durante a tarefa, através dos sentidos, por exemplo, quando o jogador sente se a bola foi bem lançada apenas pela percepção do movimento do braço e do contato com a bola. Já o feedback extrínseco é aquele fornecido por uma fonte externa com um treinador ou professor que observa a execução e aponta a correção ou melhoria. Outro conceito importante é a faixa de amplitude de feedback, que estabelece uma margem de tolerância ao erro. Se o desempenho do praticante está dentro dessa margem, é considerado um acerto, mesmo não sendo perfeito. Indo para o seguinte slide, vamos falar um pouquinho sobre a importância de estudar essas variáveis, segundo os autores, que é um estudo fundamental para melhorar o aprendizado de habilidade motora, que, segundo Thorndike, essas ações que trazem recompensas como feedback positivo tendem a se repetir. Esse conceito se alinha à psicologia cognitiva, que ela reconhece desde os anos 50 que quanto mais o feedback é fornecido, maior é o impacto na aprendizagem de forma positiva. E ainda assim, o artigo aborda que a faixa de amplitude de feedback, quando é mais ampla, ela permite que o praticante forneça ajustes mais autônomos e aprenda de forma mais eficiente. Falando um pouco agora sobre os pontos fortes do nosso artigo e sobre o objetivo e hipótese, primeiramente, vemos que essa revisão que o autor fez no artigo, ela reforça o uso adequado do feedback, que otimiza o aprendizado de habilidades complexas, como o saque do voleibol. Os estudos que foram revisados indicam que a manipulação da faixa de amplitude ajuda no desenvolvimento de técnicas, uma vez que o praticante consegue identificar e corrigir seus próprios erros de maneira mais eficiente. Além disso, os autores destacam que ajustar a frequência e a amplitude do feedback melhora tanto o retorno quanto a transferência das habilidades motoras. Indo para a parte de objetivo e hipóteses, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos de diferentes faixas de amplitude de conhecimento de performance na aprendizagem do saque do tipo tênis do voleibol. E as hipóteses defendidas pelos autores é que a faixa de amplitude mais ampla de feedback proporcionará um desempenho mais consistente e aprimorado em comparação com faixas mais estreitas ou ausente de feedback estruturado. Com isso, acreditamos que a compreensão dessas variáveis pode contribuir significativamente para o treinamento esportivo, aprimorando habilidades de forma mais eficiente. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre materiais e métodos e vou começar falando da amostra do estudo. Participaram 12 sujeitos, compostos por meninas e meninos com a idade média de 11 anos. Todos eram alunos da rede municipal de ensino e estavam no estágio inicial da aprendizagem do saque tipo tênis no voleibol. Não tem informando no texto massa e estrutura. Grupos. Eles não foram divididos em grupos pelo simples fato de ainda estar no início da aprendizagem. O critério de inclusão incluiu a disponibilidade dos participantes para permanecer na escola após o horário regular das aulas, para não atrapalhar as aulas. Um dos critérios também foi escolas próximas à região de pesquisa. Também teve a assinatura do termo de consentimento pelos responsáveis, um requisito aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Tarefa e instrumento. A tarefa principal dessa pesquisa foi a execução do saque tipo tênis no voleibol, cujo objetivo era acertar um alvo circular posicionado no fundo da quadra oposta, buscando obter a maior pontuação possível. Essa tarefa foi estruturada seguindo a classificação bidimensional de Gentile, que analisa tanto o ambiente quanto a ação da tarefa. No caso do ambiente, ele foi considerado estável,
pois o alvo permanecia fixo no mesmo local durante toda a atividade, sem variações ou interferências externas. Isso permitiu que todos os participantes realizassem os saques em condições controladas e padronizadas. Já a ação foi caracterizada como discreta, já que o saque possui um início e um fim bem definidos, permitindo uma avaliação clara e objetiva do desempenho dos participantes. Quanto às instruções, os participantes foram posicionados no lado A da quadra, a uma distância de 5 metros da rede. Para garantir a padronização, foi estabelecido que o pé oposto ao braço que realiza o saque deveria estar rente à linha de fundo da quadra. O alvo, localizado no fundo da quadra B, foi dividido em 4 regiões, cada um com uma pontuação específica. Na região central, considerada mais difícil de acertar, tinha maior pontuação, com 14 pontos. As demais áreas recebiam pontuações menores, sendo 12, 10 e 8 pontos, à medida que se afastavam do centro. Além disso, foi estabelecida uma área delimitada no solo para contabilizar as bolas que passaram da rede, mas não atingiram o alvo, recebendo pontuações de 6, 4, 2 ou 1 ponto, dependendo da proximidade ou da precisão de saque. Esse sistema de pontuação permitiu uma análise detalhada do controle da força e da precisão dos participantes, contribuindo para a compreensão do nível de aprendizagem do tipo saque tipo tênis no voleibol. Bom, nos métodos de procedimento, foi usado durante a fase de aquisição com os participantes a prática do saque do tipo tênis e a forma como recebiam feedback variava de acordo com o grupo. No grupo com a faixa ampla, havia maior flexibilidade para erros, permitindo que os participantes ajustassem o movimento sozinhos antes de receberem o feedback, favorecendo o desenvolvimento do feedback intrínseco. Já o grupo com a faixa estreita era corrigido a cada pequeno erro, exigindo assim uma execução quase perfeita, o que limitava a exploração e tornava os ajustes mais dependentes das correções externas. Por fim, o grupo de controle não recebia feedback sobre a execução, apenas informações relacionadas à pontuação. Todos os participantes foram filmados e a análise considerou 4 componentes do movimento: o movimento do tronco, o braço que segura a bola, o braço que bate na bola e a coordenação em geral. Já no delineamento, o estudo utilizou um delineamento experimental com 3 grupos distintos. O primeiro grupo recebeu feedback com a faixa ampla de conhecimento de performance. O segundo grupo recebeu o mesmo tipo de feedback, mas com a faixa estreita. E o terceiro grupo não recebeu nenhum feedback, atuando como um grupo de controle. Os participantes eram as crianças de 10 a 12 anos, sem experiência anterior com o saque tipo tênis do voleibol. A pesquisa também foi dividida em 3 fases: um pré-teste inicial, uma fase de aquisição com 60 tentativas de saque e divididas em 4 e um teste de retenção realizado a 48 horas após a prática. Já na análise de dados, a análise dos dados incluiu comparações intergrupos, utilizando o método da ANOVA Oneway, com o teste não paramétrico de Crucius-Aulis para identificar diferenças no desempenho entre os grupos. As comparações intragrupo entre o pré-teste e o teste de retenção foram feitas com o teste de Wilcox. O padrão de movimento foi analisado com a média e o desvio padrão para o score e a moda de componentes do movimento. Bom, partindo agora para os resultados, nós vamos observar, em termos de técnica, a execução do saque tênis de cada grupo. E para isso, eu quero chamar a atenção de vocês ao gráfico que mostra a média de pontuação de cada grupo, comparando o desempenho deles, desde o início, que foi o pré-teste, até o final, que foi o teste de retenção. Bem, reparem que o grupo controle, que não teve nenhum tipo de orientação, ou tipo de correção, ou também nenhum tipo de feedback, eles praticamente não mudaram nada no desempenho. Estavam no mesmo nível de conhecimento, desde o começo até o final.
Isso só mostra o quanto a ausência de orientação prejudica no aprendizado. Já o grupo com faixa estreita de feedback, o que recebia correções o tempo todo, ao contrário do grupo controle, também não melhorou a pontuação, apesar de ter tido um ajuste na técnica. Essa melhora não refletiu no desempenho final, como mostra a linha do gráfico quase reta. E, por final, olhem para o grupo com faixa ampla. A linha deles sobe visivelmente no gráfico. Eles foram os únicos que realmente melhoraram a pontuação no saque. Isso aconteceu porque o feedback mais tolerante deu espaço para que eles experimentassem, errassem e se ajustassem com mais liberdade. Essa imagem, ela reforça um ponto muito importante. O que corrigir demais pode atrapalhar. Quando o feedback extrínseco é constante e é também muito rigoroso, o aluno ele pode ficar preso a cada mínimo detalhe, a cada mínimo erro. Por outro lado, quando oferecemos um ambiente de prática com mais liberdade e tolerância a esses erros, como foi o caso da faixa ampla, o aluno ele pode ganhar confiança para explorar, errar, ajustar e tentar novamente. Assim, ele cria um aprendizado mais profundo e mais duradouro também. A aprendizagem ela se torna mais significativa quando o feedback serve como guia e não como um tipo de opressão. Bem, pessoal, chegamos então à discussão e conclusão do estudo, certo? Importante a gente lembrar, qual o principal objetivo da discussão, que é justamente interpretar e contextualizar os resultados da pesquisa. Por isso que eles estão apontados novamente nesse slide, certo? E relacioná-los com a literatura existente, destacando as implicações práticas e teóricas, beleza? Essa seção fornece uma análise mais aprofundada dos achados, explicando o seu significado e importância dentro do contexto científico, beleza? É importante também a gente lembrar o objetivo principal do estudo, que foi investigar o impacto de diferentes faixas de amplitude no conhecimento e performance. Então, na aprendizagem do saque tipo tênis no voleibol, nas crianças de 10 a 12 anos, mas só para destacar as principais variáveis e reforçar a importância de entender direitinho o que significa faixas de amplitude e conhecimento de performance, beleza? Faixa de amplitude, como as meninas comentaram, já diz respeito à margem de tolerância ao erro, certo? É uma faixa ampla, maior tolerância ao erro, menos interferência do feedback extrínseco. Ele está lá, mas não tão presente quanto na faixa estreita, porque a tolerância ao erro é um pouco menor na faixa estreita, beleza? Então, conhecimento e performance é outro conceito importante de reforçar, que é o feedback fornecido sobre a qualidade e os aspectos específicos do movimento, está relacionado a um padrão de movimento. O foco no conhecimento e performance, no CP, está no processo de execução da habilidade, diferente do conhecimento e resultado, que foi apresentado por outro grupo. Enfim, voltando ao estudo, foram analisados 3 grupos, com faixa ampla de CP, outro com faixa estreita e um grupo controle sem feedback extrínseco. Os resultados mostraram que apenas o grupo com faixa ampla de CP, de conhecimento e performance, apresentou melhora significativa no desempenho, enquanto o grupo com faixa estreita e o grupo controle não demonstraram avanços relevantes, o que sugere que a amplitude de CP influencia a aprendizagem motora, alinhando-se a estudos anteriores sobre a manipulação de feedback. A análise dos dados revelou que a faixa ampla de CP não só melhorou o desempenho, mas também promoveu ajustes no padrão de movimento, como estão apontados aí nos slides, tá? Sugerindo uma maior capacidade dos praticantes em reorganizar suas habilidades motoras nessa faixa ampla. Assim, os achados confirmam a hipótese de que a faixa ampla é mais eficaz para a aquisição da habilidade motora, aliando-se à teoria da orientação, que destaca a importância da autorregulação do aprendiz para otimizar a aprendizagem. É basicamente essa a conclusão do estudo.
A faixa ampla de CP, conhecimento e performance, auxilia significativamente na aprendizagem de habilidades motoras e na precisão do saque. Já a faixa estreita de CP promove ajustes no padrão de execução, mas não gerou impacto no desempenho final. As implicações práticas disso são: a manipulação da amplitude de CP pode ser uma estratégia eficaz para otimizar a aquisição de habilidades motoras em práticas esportivas, certo? Então é basicamente isso que eles trazem aí na discussão do estudo. Boa tarde, meu nome é Daniela e eu fiquei com as considerações finais do artigo, que no caso é uma opinião crítica do grupo, e vou estar respondendo as 3 perguntas. Primeira, como vocês classificam o estudo em termos de sua compreensão, fácil, médio ou difícil? Classificamos como uma dificuldade média, porque o artigo ele é uma análise detalhada e fundamentada sobre os efeitos das diferentes faixas de amplitude de feedback na aprendizagem de uma habilidade motora, no caso, o saque do voleibol. E isso exige alguns conhecimentos, sobre o entendimento de variáveis e testes estatísticos, além de precisar ter uma leitura atenta. Mas o seu conteúdo ele não é totalmente difícil de se compreender, sendo assim acessível para estudantes de nível médio a superior. Segunda pergunta: o que esse estudo acrescentou para o seu conhecimento sobre como os humanos adquirem habilidades motoras? Bom, o estudo ele contribuiu para o entendimento de que a quantidade e o tipo de feedback, sendo ele a faixa de amplitude de conhecimento de performance, tem um papel importante na aquisição de habilidades motoras. Ele mostrou que uma faixa ampla de feedback fornece informações detalhadas sobre o padrão de movimento e que pode levar a melhorias significativas tanto no desempenho quanto na modificação do padrão de movimento, mais do que a faixa estreita, ou a ausência de feedback extrínseco. Então, a gente tem a compreensão de que a quantidade e a qualidade do feedback são cruciais para a aprendizagem de habilidades motoras e que estratégias de feedback variadas podem otimizar o desenvolvimento motor, especialmente na fase de aquisição e retenção de uma habilidade. Pergunta 3. Qual o conhecimento específico vindo deste texto que vocês poderiam usar para fundamentar alguma intervenção com crianças, adolescentes e idosos? Bom, ao planejar estratégias de ensino ou reabilitação com crianças, adolescentes ou idosos, é recomendável utilizar feedbacks que abordem uma faixa maior de desempenho, porque vai promover uma compreensão mais ampla do movimento e vai facilitar o aprendizado. Então, isso pode ser benéfico para os grupos que estão em fase de desenvolvimento ou de recuperação. Começando com crianças, o feedback ele poderia ser focado nos detalhes dos movimentos, como posição dos braços, postura e execução do movimento de golpe, porque vai facilitar o aprendizado, e demonstrações visuais também é interessante ser utilizado, Com adolescentes, a ideia seria promover um feedback que abrange várias dimensões do desempenho, incluindo técnica, padrão de movimento, tempo e força, Além de criar discussões sobre o movimento completo, porque vai incentivar o desenvolvimento de uma percepção mais global da execução. Já com idosos, o detalhe também é algo muito importante que vai fazer a diferença, então é preciso ter um destaque para ações específicas, como a postura, alinhamento e o ritmo do movimento, com cuidado para não sobrecarregar. Além disso, é interessante combinar feedback verbal com visual e táteis, facilitando assim a compreensão e a aquisição do movimento.